Foram horas de muita tensão nos bastidores do Grêmio e a decisão de não jogar o Clássico Grenal estava tomada desde o primeiro movimento do atentado que a delegação gremista sofreu no estádio Beira-Rio. E eu vou contar agora alguns bastidores de quem viu de perto tudo o que ocorreu e o que salvou dois jogadores do grupo do Grêmio. Primeiro, a curiosidade e depois, um tablet. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Não é o Diário KTO que eu queria falar, não é o Diário KTO que eu queria fazer. Eu queria estar dizendo aqui, ó, acertei minha aposta na KTO, aquela história toda, mas né, a gente vai falar sobre o atentado e a violência que ocorreu com a delegação gremista. Eu estava do lado das decisões e dos movimentos, eu vou contar um pouco dessa história, mas antes deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal para não perder absolutamente nada de Grêmio, de Internacional e vem fazer parte do A Dupla. Tamo combinado assim? Cara, o Grêmio divulgou imagens do atentado que a delegação gremista sofreu na chegada ao estádio Beira-Rio para o Clássico 435. Torcedores do Internacional com pedras e barras de ferro atacaram o ônibus do Grêmio, onde os jogadores estavam, e os estilhaços dos vidros, né, quebrados neste ataque acabaram machucando 3 jogadores. Campas, só para vocês terem uma ideia, ele não teve graves lesões, tá? Mas como ele estava sentado ali perto da janela, precisaram remover cacos de vidro de dentro da orelha do Campas. Tá? Pensa bem, tá machucado, estava machucado, incomodando bastante. O Campas acabou tendo pequenos cortes. Thiago Santos tem uma história bem curiosa neste ataque, tá? A curiosidade do Thiago Santos pode ter salvado a vida dele. Eu vou contar isso um pouquinho mais pra frente, mas eu já adianto, o Thiago Santos poderia ter tomado uma pedrada na cabeça se ele não fosse curioso, ou pelo menos se ele não fosse prevenido. E o Vijaçante, que foi o caso mais grave, o Vijaçante, ele foi atingido, né, dentro do ônibus por estilhaços, teve cortes profundos, acabou também tendo um traumatismo craniano, uma concussão cerebral, foi atendido na hora porque estava tonto, não conseguia se levantar. O Grêmio tentou retirar o Vijaçante de dentro do ônibus para fazer o atendimento e ele não tinha forças, estava tonto, completamente zonzo, sem ar, com muitas dificuldades. Foi atendido o Vijaçante no local, depois conduzido a um hospital em Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento. O Vijaçante, ele passou a noite no hospital, tá? Em observação, e está bem, o Grêmio confirma, o Grêmio garante, mas foi um grande susto e vai precisar, né, cumprir um protocolo aí de concussão. Afinal de contas, teve um impacto muito forte na cabeça e essa história é a fundamental, é a mais importante que eu vou contar aqui. Mas antes disso, cara, eu quero dizer que eu presenciei muito nervosismo e um ambiente de extrema tensão e irritação lá no vestiário do Grêmio. Eu estava lá na porta conversando com os dirigentes, eu vi o exato momento que o Grêmio chegou, foi até uma coincidência, eu estava indo pro gramado quando o ônibus do Grêmio estava chegando e eu vi o presidente Romildo descer do seu veículo, indignado, xingando todo mundo, dizendo que não ia jogar. Ali, não era 6 horas ainda, o Grêmio já tinha a postura, o Grêmio não ia jogar, o Grêmio estava completamente indignado, tão logo houve o atentado, e o Grêmio deixou muito claro por meio do seu presidente esse posicionamento. O Roger também, muito indignado, eu nunca vi o Roger com tamanha irritação, nunca tinha visto esse Roger Machado. É óbvio que é compreensível, é óbvio que se você estivesse na pele dele, se eu estivesse na pele dele, estaríamos com a mesma raiva, com a mesma indignação, mas isso só mostra, né, o quanto esse ataque de torcedores com uma pedra enorme, né, causou no emocional do grupo gremista, e é claro que eu estou falando do lado emocional, mas poderia ter sido muito pior, poderia ter sido fatal, inclusive, pela forma como as coisas aconteceram, né? E aqui vale fazer o destaque: 2 torcedores do Inter foram identificados pela polícia como suspeitos de terem participado deste ataque e foram presos dentro do estádio Beira-Rio. Mas o que eu quero contar para vocês, e esse é o mote principal do Diário do Grêmio KTO hoje, é o que aconteceu, o que rolou dentro do ônibus do Grêmio momentos antes do ataque e durante o ataque. E o que aconteceu foi fundamental para que a história terminasse de uma maneira mais positiva, dentro do que é considerado positivo, dentro, né, dessa história terrível, dessa história ridícula de violência.
Eu quero primeiro falar da curiosidade, tá? Os jogadores, quando estavam chegando ali na área do Beira-Rio, cientes de que haveriam torcedores, né, de que haveria provocação, aquela história toda, eles fecharam as cortinas do ônibus. Fecharam as cortinas. E o ônibus até é todo logotipado, vocês conhecem o ônibus do Grêmio, já viram, né? Então o torcedor nem tem como ver, mas aquele instinto, vamos fechar. O Thiago Santos, ele não fechou. O Thiago Santos, ele ficou lá cuidando. Por quê? Porque ele queria ver, ele queria ficar ligado. Sabendo também que os caras na rua não tem como ver ele, né? Aquela história toda, então ele vão ficar dando uma olhadinha, ficou ali olhando entre a cortina. E ele viu o momento em que a pedra maior foi arremessada na direção do ônibus. E foi ele, Thiago Santos, o responsável por gritar, né, por avisar, por dar o sinal, o primeiro sinal de alarme de que algo pior poderia acontecer. Outros objetos já estavam pegando na lataria do ônibus, mas o Thiago, ele grita e se protege. Ao se proteger, o Thiago Santos evitou que uma pedra enorme se chocasse contra a sua cabeça. E cara, o ônibus andando, uma pedra do tamanho que era, do peso que tinha, um choque na cabeça poderia ser fatal, O Thiago Santos, ele conseguiu fazer essa proteção. O Vijaçante não teve a mesma sorte de ver a pedra sendo lançada, mas o Vijaçante tinha em mãos um tablet. Ele estava segurando um tablet, vendo vídeo, sei lá o que ele estava fazendo, o que me foi relatado foi isso. Ele estava segurando um tablet. E esse tablet foi o responsável por salvar o Vijaçante, que foi o atleta que teve o problema, né, que está aí com a concussão cerebral, mas o tablet impediu o choque direto no seu rosto da pedra e dos estilhaços também. O tablet tancou, segurou, né, tomou o primeiro impacto e, consequentemente, reduziu a força do impacto. O relato que a gente tem é que o tablet acabou acertando o Vijaçante, e não a pedra. Pelo menos esse é o relato inicial, o relato que a gente colheu lá na porta do vestiário do Grêmio. Claro que o impacto foi suficiente para causar, né, lesões, danos. A gente viu o rosto do Vijaçante como estava, as dificuldades que ele apresentava. O Vijaçante teve tontura, teve perda de força, ele teve grandes problemas no momento, foi atendido rapidamente. Repito, está bem, né, foi diagnosticado com uma concussão cerebral, com um traumatismo craniano, mas está bem. Mas se ele não estivesse segurando um tablet, as coisas poderiam ser bem piores. Um tablet salvou, talvez, a vida do Vijaçante. Eu não estou exagerando não, cara. Esse depoimento vem de dentro do Grêmio e é importante que a gente tenha essa noção de que o imponderável, a sorte, fez com que a noite do sábado não fosse pior, não entrasse para a história como a noite mais triste do futebol gaúcho, né? Que seria com uma fatalidade. Então, assim, já foi uma noite histórica pelo lado negativo, pelos atos de violência, pelos inúmeros erros que foram cometidos, e o Taigor Jenk destacou isso, um discurso pífio da direção do Internacional. Mas o imponderável salvou. Jogadores do Grêmio estão bem, e agora se discute quando vai ser o Grenal, a gente fala sobre isso em outro momento. Eu só queria contar um pouco dessa história do ônibus do Grêmio. Os jogadores saíram, foram para suas casas, né? O Vijaçante ficou no hospital, o Roger saiu de carro do estádio Beira-Rio, muito irritado, mas quando saiu já estava mais calmo. Enfim, não foi uma tarde e noite, nada agradável no Beira-Rio. E neste domingo eu vou contar a reação da direção do Grêmio, a irritação do presidente Romildo Bolzan Júnior com alguns personagens do Colorado, e também vou trazer imagens exclusivas dessa confusão. Tá tarde, eu ainda não selecionei, eu filmei muita coisa e eu vou mostrar pra vocês um pouco desses bastidores. Estamos combinados assim? Então deixa o teu like e ativa a notificação pra não perder o próximo conteúdo, né, cara? Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!